E como vídeo de inauguração do canal, vou apresentar para você qual que é o plano que eu estou realizando para sair das Big Techs, especialmente a remoção de dados privados, certo? Então aqui eu não vou considerar às vezes quem trabalha com Big Tech, quem tem renda com isso, né? Também há alternativas para sair, mas aqui a gente vai focar nos dados pessoais e algumas outras coisas que eu vou trazer para você aqui. Então vamos começar com os motivos disso aqui, né? Para vocês entenderem exatamente o que eu quero trazer aqui para vocês. Eu trouxe aqui nove principais motivos dessa saída das Big Techs, certo? Então vou trabalhar cada um deles aqui para você entender. Se você entende o fundamento, você entende depois os motivos de eu estar realizando isso e pode ser que se apliquem à sua vida e façam sentido para você, tá? Então vamos lá. Primeiro motivo, tá? Privacidade e controle de dados, certo? Então vamos lá. As Big Techs coletam grandes volumes de dados pessoais, muitas vezes além do necessário. Seus dados podem ser usados para segmentação publicitária ou vendidos a terceiros. Sair oferece maior controle sobre o que é coletado e como é utilizado. Então, aqui resume muito bem que os seus dados, quando você entra num site, você vai utilizar o Google, esse dado está sendo utilizado para vender publicidade ou até para outros tipos de análise, de controle, tá? Então, principal motivo aí de coleta de dados indesejado. Então, não quero que o meu dado da minha máquina, a forma que eu digito, o que eu gosto de pesquisar, o que eu gosto de consumir, o que eu gosto de ouvir de música, assistir de vídeo, esse tipo de informação, eu não quero que chegue e fique armazenado nos servidores de Big Techs como o Google, por exemplo, tá? Então, né, Big Tech, tudo isso, todas essas grandes empresas, né? Facebook, né, no caso Meta, Google, essas grandes, a Twitch, essas grandes empresas que têm esse tipo de controle, eu não quero minha informação na mão delas, né? O que eu puder evitar, né? Então, em certa medida, também tem muita coisa que é impossível de ser evitado, certo? Então vamos lá. Redução da dependência, eu acho que esse aqui é um dos mais interessantes, tá? Muitos serviços concentram funcionalidades em uma única empresa, criando um monopólio digital. Alternativas descentralizadas evitam bloqueios ou perda de acesso devido a decisões unilaterais. Evidentemente aqui, né, o caso mais comum aqui no Brasil e evidente para os brasileiros, a situação do X, certo? E foi bloqueado, simplesmente não tinha acesso, a não ser com uma VPN, e aí multa de VPN, claramente a decisão de quem não entende como funciona a internet. Mas aconteceu, isso pode acontecer com outras grandes big techs, né? As menores, elas são menos afetadas com isso. Então, se o seu dado depende do acesso Google, do servidor do Drive, por exemplo, e ele for bloqueado, você perde o acesso aos seus dados. Existem empresas menores que também são bloqueadas, como foi o caso do Rumble, tá? Mas aqui eu estou trazendo as grandes porque a gente já teve, já aconteceu e pode acontecer de novo, assim como bloqueio do WhatsApp, Telegram, tá? Esse tipo de coisa vai acontecer com mais frequência, pode ter certeza, tá? Outro ponto aqui interessante, soberania digital. Ao usar soluções locais ou open source, você contribui para uma internet mais equilibrada e justa. E liberdade para personalizar ferramentas e não ficar preso a um ecossistema específico, tá? Então, essa soberania significa o quê? Você ter o controle das ferramentas que você vai utilizar, você poder personalizar conforme a sua situação, escolher a ferramenta adequada, certo? E não ficar dependendo de uma atualização, algo específico que você queira fazer e que não é necessário. Se você é do ramo de tecnologia, você entende muito bem que às vezes as grandes soluções são muito limitadas, justamente porque elas são feitas para atingir a massa. Então elas não têm soluções específicas. Tá? E soberania, né? O que significa? Você ser autônomo e você poder escolher as ferramentas e até onde você quer entregar os seus dados. E acreditem, existem soluções para todo tipo. Eu vou trazer várias aqui, tá? Então vamos lá. Transparência e ética. Big Techs têm histórico de violações éticas, né? Manipulação de eleições, já aconteceram através de Big Techs, práticas anticompetitivas, então práticas predatórias. Então, esse tipo de situação, eu não quero contribuir com isso. Eu sou a favor de uma liberdade de mercado em que pequenas empresas, novas soluções tecnológicas podem surgir e não serem abocanhadas por big techs, tá? Evitar a exploração econômica, ou seja, né, grande parte dos lucros das big techs vem do uso de seus dados para vender publicidade. Migrar para serviços pagos ou gratuitos éticos rompe com esse modelo exploratório.
Então, vou trazer aqui solução até de rede social que não utiliza esse tipo de modelo exploratório, né? Que não vai ter lá um sistema indicando para você o que é bom ou não para você assistir, você vê, né? Um sistema de recomendação que não seja viciante, esse tipo de coisa já existe, tá? Segurança cibernética. Grandes empresas são alvos frequentes de ataques cibernéticos e a centralização de dados aumenta o risco de vazamentos. Alternativas menores de descentralizadas podem ser menos visadas e mais seguras, especialmente quando é open source, né, em que o código está aberto para revisão de programadores que podem avaliar os riscos, fazer testes para ver onde estão as falhas que podem ser solucionadas dependendo de quem faz a administração desse software open source, né? Isso acontece com muita frequência. Então, o open source tem essa vantagem, não é só porque é de graça, não. E tem open source pago, inclusive, né? Justamente porque tem essa equipe que aceita contribuições de uma comunidade muito maior para a solução de problemas. Tá? E esse fato de grandes empresas serem alvos, isso é muito frequente. O Trello já foi alvo de hack, vazou um monte de dados. Claro, o Windows, esse tipo de ferramenta sempre vai ser mais visada, porque é mais utilizada e tem muito dado. Então, um alvo só, com muitas informações, vale a pena para os hackers explorarem, né? Para hackers maliciosos, evidentemente, né? Explorarem as brechas e os problemas dessas ferramentas. Tá? Então, é mais um motivo bem evidente de sair das Big Techs, tá? Claro que vazamentos do Google são menos comuns, né? A gente ouve menos esse tipo de situação. Mas o Android pode ter grandes problemas. Já teve, né, vários tipos de exploração. O próprio iPhone, que muita gente acha que é o mais seguro de todos, tem muitos problemas. Zero Days, que, né, que falhas Zero Days que ainda não foram divulgadas e que são divulgadas de vez em quando. Você descobre ali que tinha um Zero Day muito fácil de se realizar. Né, que é uma falha que pode ter acesso administrativo imediato ao dispositivo, acessar a câmera sem você saber, etc. Tá? Então, aqui por cima, aqui alguns motivos também. Customização e liberdade de uso, que também remete à soberania, né? Ou seja, serviços open source independentes permitem maior personalização e você não é limitado por políticas restritivas ou mudanças repentinas nos termos de uso. Justamente, você tem lá a ferramenta, você está utilizando, daqui a pouco tem algum tipo de limitação por termo de uso que, se você vai estar 100% dependente daquela ferramenta, pode acontecer. Então, por exemplo, o Google ou o Meta, eles vão ter sempre que se adequar à legislação do vigente do país onde você mora. Então, se passa lá uma lei, uma ordem do próprio judiciário ali proibindo certo tipo de conteúdo ou algum comportamento da plataforma, eles vão se adequar para poder manter o mercado. Eles não vão fazer como aconteceu ali com o X, né, de peitar ali e tal, mesmo que foi por um pouco tempo, né? Eles não vão fazer isso, eles vão se adaptar ao que a lei tá dizendo ali para o país, né? O próprio exemplo, o grande exemplo é a China, onde o Google e outras ferramentas como o próprio Meta operam de forma restritiva, se adequando às leis daquele país, então restringindo certas usabilidades e certa liberdade de usar a plataforma a forma que ela é utilizada aqui no Ocidente, geralmente, tá? Então esse aqui é o exemplo mais básico e mais simples para explicar isso aqui. Evitar monopólio e centralização de poder, já junta com o que eu falei lá em cima, né? Que as Big Techs concentram poder econômico e político globalmente, então a maioria dos acionistas dessas grandes empresas de tecnologia é um grupo que controla quase todos os outros setores da economia mundial, né? Desde a produção de carro até a produção de fralda, eles também controlam as Big Techs, né? Controlam as principais da Nasdaq. Então, isso concentra cada vez mais poder em um grupo de pessoas que pode ditar o rumo de uma sociedade inteira. Então eu não quero contribuir com isso, tá? Reduzir a sua dependência ajuda a equilibrar a distribuição de poder e recursos e censura e controle de informações. Quando você centraliza o poder, né, vai permitir que censuras sejam realizadas, tá? Porque você está usando aquela plataforma. Um bom exemplo aqui é o próprio YouTube, né? Certos conteúdos vão ser censurados e se você dependia de consumir aquele conteúdo ou produzir aquele conteúdo e ele foi censurado, até você localizar outra plataforma, entender como ela funciona, criar um público lá, vai demorar muito tempo. Então, quando você se adianta em relação a isso, você tem ali uma garantia. Até mesmo se você não quer sair de imediato das Big Techs, né? Você tem essa garantia, tá? Então vamos lá.
E evitar algoritmos manipulativos, tá? Aqui eu estou usando algoritmos de uma forma bem simples, né? Que é a forma popular de se entender o que é um algoritmo, tá? Então vai servir aqui para eu explicar isso aqui. Plataformas como redes sociais usam algoritmos para maximizar engajamento, muitas vezes manipulando emoções. Alternativas mais simples ou descentralizadas evitam esse tipo de influência. Então, como eu falei, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma rede social que resolve esse problema, por exemplo, né, entre outros, mas aqui fica evidente, né? Você provavelmente, se abrir as estatísticas do seu smartphone, você vai perceber que você gasta horas e horas em ou Instagram, ou quem sabe Facebook, né? Twitter, no caso X, e até mesmo YouTube e tudo mais. Então, por quê, né? Especialmente as redes sociais aí, como o Instagram. Ele é feito para te viciar. Ele é feito para você ficar viciado, liberar dopamina, você receber mais conteúdo que te engaja ali, que recebe sua atenção, mesmo que você não interaja, você só assista, tá? Então, se tiver na dúvida, experimenta baixar o TikTok sem ter uma conta, começa a utilizar lá sem dar like em nada, só deliberadamente olhando mais tempo algum tipo de conteúdo. Daqui a pouco você vai receber mais desse conteúdo, mesmo se você não der nenhum tipo de like. Porque a economia dá atenção. O que dá atenção dá dinheiro, porque depois ele roda um anúncio lá e ele farma o dinheiro com você. Então, só que isso tem um impacto psicológico muito maior do que ficar viciado. Pode influenciar os seus pensamentos, as suas emoções. Você vai ver uma sequência de, às vezes, de conteúdo, temas que podem te deixar mais feliz, mais triste, mais podem querer você gastar, comprar alguma coisa, pode manipular a tua decisão sobre uma. Pode manipular uma decisão econômica sua, por exemplo, de comprar um carro, alugar uma casa, qualquer uma dessas coisas, sem que você perceba muitas vezes, tá? Porque você não tem um controle do que vai aparecer para você. Quando você tem um controle, não, agora eu quero ver, por exemplo, uma aula de finanças. Você vai lá e assiste isso. Não, num Reels você é bombardeado com coisas que você não escolheu. Vai ter uma tendência gerada pelo seu uso, mas no geral você não vai escolher o que você vai ver, tá? Então, isso aí é uma das coisas mais perigosas, eu acho que é um dos principais motivos de uma saída das Big Techs. Novamente, se você trabalha com isso, lamento, mas você pode buscar alternativas de ter um maior controle sobre o seu comportamento e o seu possível vício nessas redes, tá? Então vamos lá. Os motivos aqui encerrados, nós vamos para a outra etapa aqui, que é interessante para você entender. Vamos supor que você queira sair das Big Techs, tá? Eu recomendo você puxar aí um bloco de notas e fazer uma lista de todos os serviços que você costuma utilizar e que são de grandes empresas, tá? Então, Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, tá? Então, a Meta vai incluir o Instagram, vai incluir o WhatsApp, tá? Então, entendeu? O Google é Drive, o próprio Sheets do Google. O Google tem várias funções. A Amazon eu refiro mesmo aos principais. Você vai usar uma Alexa, você vai fazer compras na Amazon, por exemplo. O Amazon Music, o Prime. Aqui pode incluir até Netflix também, esse tipo de coisa. Claro, a gente sabe que a Amazon fornece o serviço de hospedagem, a AWS, então muitos dos outros serviços que a gente pode incluir aqui como open source, descentralizados, podem utilizar os serviços da Amazon, tá? Mas não é nesse ponto que eu estou querendo chegar, tá? Então, enquanto essa análise mais superficial vai servir para você conseguir localizar onde é que seus dados estão sendo vazados, entre aspas, tá? Então, identifique quais deles armazenam os seus dados. Tá feita essa lista, entendendo ali o seu contexto, aí você pode ranquear aí o que faz sentido. Ah, isso aqui eu não consigo tirar, isso aqui eu não consigo me desvincular, não consigo parar de usar Google, tudo mais. E tem solução para tudo, tá? Desde hospedagem, tudo. Então eu vou trazer aqui isso aqui para vocês aqui e eventualmente no futuro posso me aprofundar assim, em alguma ferramenta específica que for do interesse, tá? Então, vamos lá. A parte do backup. Então, supondo que a gente vai estar falando aqui de trazer dados, por exemplo, suas fotos, né, com o Google Fotos, ou iCloud, ou outro tipo de conteúdo que você gosta de consumir, documentários, etc., você pode baixar, se for informação sua, né, ou pública, e fazer um backup desse tipo de informação. O próprio Google Fotos, por exemplo, você pode hospedar todo o seu Google Fotos no HD externo, no seu computador. Você pode criar até redundância se você quiser, né? Se você quiser acesso remoto, eu vou falar aqui de uma ferramenta para você poder usar remotamente, tá? Então vamos lá. E aqui eu vou trazer as alternativas. Eu acho que o principal ponto aqui desse vídeo aqui são as alternativas
para você conseguir localizar aí soluções para fugir das Big Techs, tá? Serviços independentes e éticos para cada uma das funções. Aqui listando, tá? O que é mais interessante aqui? Serviço de e-mail, tá? E-mail é uma das coisas mais importantes porque você centraliza toda a sua atividade, geralmente na internet, num e-mail, né? Então você tem conta no Facebook, no Instagram, no X e tal, tal. É tudo centralizado a um e-mail, geralmente, tá? E é, na minha opinião, mais seguro do que você utilizar um número de celular para isso tudo. Pelo menos aqui no Brasil. Então, e-mail. ProtonMail, um dos mais conhecidos, e o Tutanota, que agora até já é o Tuta, tá? Se você entrar tuta.com, você vai achar. E o Tuta, especialmente, né, é criptografado, ponta a ponta, seguro, não vai usar nenhum tipo de algoritmo vender suas informações. Essa é um dos pontos mais interessantes dele, tá? E que alegadamente é o diferencial do próprio Tuta, tá? Uso, recomendo, é excelente, tá? Então, vai dar uma olhada no site, pesquisa lá para entender. Todas as ferramentas aqui eu vou falar superficialmente para você ouvir falar delas e depois você pesquise por conta própria como um bom usuário de internet para você por conta própria entender cada uma delas, tá? Eventualmente posso trazer mais informações. Armazenamento, tá? Isso aqui é em nuvem. Armazenamento em nuvem, tá? Você consegue criar um setup na sua própria casa com um Raspberry Pi ou com um notebook, um computador que você não está utilizando, tá? Você pode instalar um sistema operacional chamado Umbrel. Existem outros, existe o Start9, existem outros sistemas, tá? E com outra ferramenta junto, você instala o sistema operacional e você instala um aplicativo chamado Nextcloud, que te permite ter acesso de qualquer lugar do mundo junto com uma outra ferramenta chamada Tailscale, que aí cria uma VPN privada para você ter acesso à sua nuvem. Você consegue ter acesso aos seus dados. Qualquer tipo de dado, foto, vídeo, como se fosse um Google Drive. Inclusive, até visualmente é muito limpo, né? É uma boa interface do usuário. Então você consegue ter acesso a músicas, você pode reproduzir. Você pode usar o Jellyfin, por exemplo, para ter um streamer de música, substituindo um Spotify, substituindo o YouTube Music. Então, com esse setupzinho aqui bem simples, que você encontra vários tutoriais na internet, você consegue resolver o problema de armazenagem tranquilamente, que é até mais barato, porque 1 TB para você armazenar no Drive é muito caro, na minha opinião, para você pagar mensalmente. Se você, sei lá, até comprasse um computador vagabundo, que pelo menos tivesse 1 TB de HD, não precisa nem ser SSD, você, no mês, você, no final das contas, pagaria mais barato do que pagar todo mês para o Google Drive para guardar lá seus arquivos, tá? Vamos lá. Mensagens, Signal e Element, tá? Aqui é um pouco mais difícil porque muita gente usa o WhatsApp, tá? E o Telegram. Mas o Telegram ainda é um pouco mais confiável, mas depois que o fundador foi preso e depois foi solto, né? É bom ficar com o pé atrás sobre a privacidade do Telegram. E aqui o Signal e o Element são mensageiros que existem outros, tá? Que são criptografados também de ponta a ponta. Não precisa, às vezes, nem de um número de celular. Você cria lá um cadastro, qualquer outra pessoa também tem o mesmo aplicativo. Você consegue conversar sobre tudo sem um intermediário, sem ninguém poder analisar as suas conversas, nada, ter acesso a nenhuma informação que você compartilha. E dá para enviar imagem, áudio, vídeo, tá? Então é bem tranquilo. Navegador e buscador, muita gente usa o Chrome e o Google. Tem a soluçãozinha do combo aqui, ó, Firefox e DuckDuckGo. Você pode usar o Firefox, que também é open source, né? É uma alternativa interessante, personalizável também. O DuckDuckGo, que é um buscador tão bom quanto o Google, mas ele não vai usar nenhum algoritmo, não vai vender teu dado para propaganda. O objetivo dele é justamente esse. E se você quiser ainda no seu Firefox, você pode instalar uma ferramentinha chamada NoScript. Ele vai permitir que você desative o JavaScript e outros tipos de ferramentas que o site utiliza para capturar seus dados. Existem sites que você entra e informação do seu computador, né, da sua máquina, vai para 30 países diferentes porque o site tem várias ferramentas de terceiros instaladas. Então, com essa ferramenta aqui, você escolhe o que você quer executar, tá? Alguns sites ficam meio bugados, mas você escolhe, eu quero ativar então já para o site funcionar redondinho. Você desativa lá você pode desativar quando tem anúncio do Google, você desativa exatamente os anúncios. Então é muito interessante, tá? Muito bom mesmo. É um combozinho fácil de usar.
Então isso aqui é tudo muito simples, tá? Nostr. O Nostr é uma rede social, é nova ainda, é descentralizada, então é, opera como se fosse um Twitter, mas você pode também publicar fotos, vídeos, etc. Mas é o estilo de timeline do Twitter, tá? Um conteúdo geralmente em texto. Ele é descentralizado, você pode ser 100% anônimo, então justamente por ser descentralizado é impossível de ser censurado. Você pode rodar o seu próprio relay, que seria como se fosse um nó, né, na sua própria casa, com o próprio Umbrel aqui que eu recomendei para o Nextcloud. Então vai funcionar que é uma beleza, tá? Pesquisem aí, vale a pena. Inclusive tem um brasileiro que criou, que é o criador dessa ferramenta, e é excepcional, ainda vai crescer muito, vem crescendo, muita adoção aí já. E no futuro pode ser, de fato, né? Eu acredito que já é o futuro das redes sociais, tá? Uma rede social descentralizada. E sistemas operacionais, né? Isso aqui é o mais interessante, como por exemplo o Linux, Ubuntu, né? Eu recomendo logo o Ubuntu porque é o mais amigável de interface. Ubuntu, muita gente tem aquele meme, né, de que o usuário de Linux vai precisar usar o terminal para instalar qualquer aplicativo, vai lá usar o código e tal, mas no Ubuntu é tudo muito prático. Geralmente você não vai precisar configurar nada no terminal. Você baixa, instala, roda, instala as coisas no navegador, tudo, consegue usar tudo bem tranquilamente. Raro vai ser o momento que você vai precisar mexer num terminal. E se você precisar, num nível de usuário básico, te garanto que vai ter um tutorial que só precisa copiar e colar a linha de código e vai rodar tranquilamente, tá? Então o Ubuntu é o mais versátil. Existem várias outras, Debian também, que é bem interessante. Existem outras versões mais leves, como o Xubuntu. Então, mas eu sempre recomendo o Ubuntu porque é o mais prático para quem é acostumado com Windows, porque é basicamente um Windows, tá? Do Linux. Então você garante sua segurança, é open source, então tem gente analisando o código, sempre tem nova informação e tem uma quantidade menor de hackers mal intencionados visando sistemas Linux, pelo menos os sistemas Linux para desktop, para computador pessoal, porque tem menos adesão, menos pessoas utilizam. Então, isso já é um fator econômico, né, que diminui a motivação para um ataque, por exemplo. O que é muito mais fácil com Windows, né? Você desenvolve um vírus para o Windows, você consegue infectar uma quantidade absurda de máquinas, diferente do Linux, tá? E como eu falei, uma comunidade muito engajada que vai te dar soluções para todos os tipos de problemas que possam acontecer, tá? E acontece muito pouco problema, tanto quanto o Windows, tá? E, afinal, aqui uma dica, isso aqui é a busca por projetos open source ou que deixem público os investidores. Então, quem tem listagem também pode ser interessante em alguma bolsa, mas muitas vezes o projeto open source mostra quem são os apoiadores, né? Quando não tem um apoio público, assim, um crowdfunding, doações, etc, tá? Então aqui botei só ferramentas básicas, não falei nem de VPN, não falei nada de muito profundo aqui. E o que você tem que entender aqui também, que fica subentendido no que eu estou explicando? Pesquise por conta própria. Busque as suas informações, tá? Busque entender por conta própria isso aqui. Então, o que é Linux? Vai pesquisar. O que é Nostr? Vai lá, dá uma olhada, lê, se inteira, faz aos poucos. Você não precisa entender tudo isso aqui em um dia. Vai aos pouquinhos, você vai entendendo, você vai aumentar muito o nível da sua compreensão de como funciona o mundo digital, tá? Vamos lá. Próximo tópico aqui, os outros são mais curtinhos, para a gente já ir encerrando aqui. Só mais 4 pontos principais aqui. Aí, fazendo tudo isso, né? Você transfere seus dados para as alternativas que você escolheu. E, dependendo do que você vai fazer, avise seus contatos. Então, é bom que você até pode estimular seus amigos, conhecidos, familiares a aprender a usar um Nostr, certo? Aprender a usar um Element, um Signal para ter conversas criptografadas, porque não é crime querer privacidade, entendeu? Você pode ter uma conversa normal num aplicativo realmente privado, né? Que realmente preze pela privacidade. Encerre as contas, né? Remova as informações sensíveis. Então, por exemplo, o Google, se você pesquisar assim, deixa eu escrever aqui, Google Takeout, ele tem lá uma própria ferramenta deles que é para você remover todos os seus dados do Google. Você pode baixar todas as suas fotos do Drive, do Google Fotos, né? Seus dados do Drive, você pode baixar as informações que eles têm da sua localização, dos seus dados pessoais, você baixa tudo. Não significa que eles vão excluir dos servidores. Mas você consegue ter acesso a isso tudo e baixar e depois excluir suas contas. O que eu acho, né? Eu penso que o problema de armazenamento está ficando cada vez maior nessas big techs, porque são muitos dados. Então, eventualmente, se você sai meio cedo das suas big techs, eu digo cedo no tempo, né? Você sai esse ano, ano que vem e tal,
Pode ser que daqui a uns 10, 15 anos seus dados sejam excluídos porque você não é mais um usuário, tá? Então, existe essa possibilidade de que eles vão deixar de ter informações suas, tá? Não tenho certeza disso, é o que eu presumo, certo? Ah, e essa parte da legislação vigente, aqui eu garanto para vocês que vocês podem solicitar, sei lá, um cara mais louco pode até querer processar o Google para ele mostrar todos os dados que tem, mas ele não vai te entregar tudo porque ele tem muito mais do que você pensa sobre você, tá? Aqui, pensando que você vai fazer um setup ali com as ferramentas até para um armazenamento, aqui, né, as dicas, né, substituir os sistemas operacionais, Linux no lugar do Mac ou do Windows, avalie dispositivos menos dependentes de Big Techs. Então aqui tem alguns exemplos, tá, que eu pessoalmente não me aprofundei muito, eu trouxe aqui informações de outras opções de dispositivos, smartphones que podem servir. E existem sistemas operacionais para smartphone, mas isso aqui é um pouco mais avançado. Eu acredito que pouca gente vai querer entrar por esse caminho, tá? Mas aqui eu trouxe a título de menção. E claro, quando você tem um backup próprio na sua casa, esse tipo de coisa, e você tem, por exemplo, desenvolveu uma forma de operacionalizar a sua segurança e tudo mais, faz sentido que você revise de vez em quando essa infraestrutura, tá? Então, se você tem ali um dispositivo que está com um Umbrella instalado, ficar de olho, dar uma monitorada, né? Buscar ali, porque o Umbrella tem várias ferramentas para você usar ele com frequência, se acostumar. Nada disso aqui é muito avançado, na verdade é tudo muito simples. E claro, é, isso é uma coisa para ser feita aos poucos. Não adianta você querer do dia para noite sair de todas as Big Techs, não vai funcionar. Então faz aos poucos. Começa lá com armazenamento. Começa com um sistema operacional, formata seu PC e instala um Linux. Você pode instalar o Linux junto com o Windows. Fazer um dual boot para não perder as suas informações do Windows, etc, etc. Né? Ou, por exemplo, pode ser que alguns jogos, se você costuma jogar, não vão ter aquela compatibilidade perfeita com o Linux. Então você deixa o Windows instalado ainda para jogar. Esse tipo de coisa é bem fácil de fazer no geral, tá? Perto de outras coisas, isso é bem fácil. É só buscar querer aprender, tem muito tutorial aí, consegue aprender, beleza? Então essa é a visão geral que eu trouxe dos motivos e como eu recomendo para alguém sair das Big Techs, tá? Então aqui ficou bastante informação, eu acho que interessante. Se esse vídeo te agregou com alguma informação, se inscreve no canal e em breve virão mais conteúdos mais interessantes, mais profundos, específicos, tá? E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários alguma sugestão também, que eu vou atender a todos. Certo? Abraço.